Olá, pessoal. Vamos hoje retornar o nosso estudo e vamos falar sobre o pós-tribulacionismo. Lembrando que os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento só vai acontecer no final da tribulação, que os santos, nós, a igreja, iremos passar pelos 7 anos de tribulação e que no final desses 7 anos Cristo voltará nas nuvens, todo olho verá. Esse arrebatamento não será secreto e todo mundo vai ver nós subindo para encontrar com Cristo nas nuvens. Selecionei alguns textos bíblicos sobre o tema, tá? Se vocês procurarem, vocês vão achar mais, mas apenas alguns textos que corroboram essa teoria. Bom, como eu disse, Cristo ele vai vir para os pós-tribulacionistas após a tribulação, quando os escolhidos de toda a terra serão aí sim arrebatados, o Senhor vai aparecer nas nuvens e todo olho verá. Isso é baseado em Mateus 24, 29 a 31. Olha só. Logo depois da tribulação daqueles dias, ou seja, após a tribulação, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, ou seja, depois disso, aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens no céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais lhe juntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Então, notem que nesse texto ele fala que somente depois da tribulação vai aparecer o Filho do Homem, que é Jesus, né? E vai ajuntar os escolhidos em toda a terra, né, desde os 4 ventos, de uma outra extremidade do céu. Ou seja, aqui descreve esse arrebatamento depois da grande tribulação e fala que todo mundo vai ver. E eu destaquei aqui também o clangor de trombeta, que é mais um argumento, porque essa trombeta que ele fala ali seria a mesma trombeta citada em Apocalipse 11, 15, que marca o final da tribulação. Vamos ver 1 Coríntios 15? Olha só, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormiremos aí é morrer, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, esse texto aqui fala da última trombeta. Essa trombeta seria a mesma lá de Apocalipse 15, 11. Você pode ir lá conferir. Depois nós vamos voltar nesse assunto, né, falando lá das trombetas. Então, seria a mesma trombeta. Então, nós subiríamos apenas quando essa última trombeta tocar. Outra coisa também é que a Bíblia fala que nós devemos perseverar até o fim. Em Mateus 24, 13 fala: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, até o fim. Fim de quê? Fim dos tempos, o fim da grande tribulação. Outra coisa também é reforçando essa ideia de que Jesus volta de forma visível. Então, nós vemos em Atos 1, de 10 a 11. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim, como para o céu o vistes vir. Então, o contexto aqui é no início do livro de Atos, Lucas narrando quando Jesus, depois da ressurreição, depois do tempo que ele ficou aqui na terra, ele é assunto aos céus, né? Ele é levado
para os céus, e os discípulos viram ele subindo para os céus, e aí chegam os anjos e falam que do mesmo jeito que ele subiu e que todo mundo viu ele subindo, ele iria voltar. Ou seja, se todo mundo viu ele subindo, todo mundo veria também ele descendo. Outra coisa, Paulo menciona só 2 vindas. A primeira já aconteceu, quando Jesus veio à Terra, e a segunda, que está por vir, que é a volta triunfante de Jesus nas nuvens, o que está em Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo, só abrindo um parênteses aqui, esse texto, ele é um texto que fala que não existe reencarnação, tá? Porque os homens morrem uma só vez, fecha parênteses. Assim também Cristo, oferecendo-se só uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecados que esperam para a salvação. Ou seja, Cristo veio uma vez, né, quando morreu na cruz para levar os nossos pecados, e agora vai aparecer uma segunda vez, que é no último dia, né, da tribulação, tá? Outra coisa, a volta de Jesus ela só vai acontecer depois que o anticristo aparecer e houver uma grande apostasia. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, fala assim: Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então aqui fala que antes de Jesus voltar, tem que acontecer uma apostasia, ou seja, as pessoas vão apostatar da fé, né? Vão abandonar a fé, vão acreditar numa fé errada. Nós vamos falar melhor sobre a apostasia lá para frente, porque ela é um sinal forte da volta de Jesus. Então, nós vamos explicar melhor em estudos posteriores o que é apostasia, ok? Então, primeiro vai vir essa apostasia e depois o anticristo vai se levantar, né? O filho da perdição é o anticristo, né? E aí fala que ele vai se assentar no santuário de Deus. Nós vamos também, quando a gente vai falando quem vai ser o anticristo, nós vamos também falar melhor disso, mas por enquanto basta saber, né, dentro do nosso tema aqui, que Jesus voltará depois da apostasia e depois do surgimento do anticristo. É o que está falando aqui. Bom, outra coisa também, outro argumento é que os santos, ou seja, nós, a igreja, eles estarão presentes na tribulação. Em Apocalipse 7, 13 e 14, fala assim: E um dos anciãos me perguntou: Estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, que mostra que haverá santos nesse período e que eles vão morrer durante a tribulação, né? E vão para o céu, né? Vem da grande tribulação. Outro texto também está em Daniel 7:25, que fala que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo. Ou seja, seu anticristo já estará na grande tribulação. E consumirá quem? Os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei.
Os santos lhes serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Esse tempo, tempos e metade do tempo, se refere à grande tribulação. Quando estivermos falando de Daniel, nós vamos também estudar isso melhor. Mas aqui fala que o anticristo, ele vai perseguir os santos durante a tribulação. Bom, mas também fala que esses santos serão protegidos. Ou seja, se eles são protegidos, eles estarão na tribulação. Apocalipse 3,10 fala assim: portanto, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, os pós-tribulacionistas, eles usam esse texto para dizer que os santos estarão na tribulação e serão protegidos dentro da tribulação. Nós temos também Apocalipse 12:14, que fala assim: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a mulher aqui seria a igreja e a serpente seria o anticristo, certo? Então, mostrando que a igreja é guardada dos ataques do anticristo. Bom, gente, além desses textos, o que os pós-tribulacionistas argumentam? Primeiro, quando a gente vê a Bíblia toda e até mesmo a história, né? Você vê a história dos primeiros cristãos sendo lançados para ser comido pelos leões, nas arenas, aquela coisa toda, quando os cristãos foram mortos. Então, a Bíblia toda e a história toda mostra que Deus não livra os cristãos da perseguição. Ele livra na perseguição. Né? Aí temos exemplo de Daniel na cova dos leões, Noé, temos Sadraque, Mesaque e Abednego e tantos outros, né, que foram salvos dentro da perseguição e outros que sofreram e morreram pelo nome de Cristo. Outro argumento é que não existe distinção entre Israel e a igreja. Nós somos Israel de Deus, porque a gente vai ver a seguir que os pré-tribulacionistas, eles separam Israel e a igreja. Eles separam o tratamento que Deus dá para Israel e para nós, igreja. E os pós-tribulacionistas não veem assim, eles não entendem desse jeito. Para eles somos todos um só. A ira, né, que nós vimos lá em Apocalipse 3, né, que fala que nós seremos livres da ira, né? Então, essa ira não é a grande tribulação, é a ira eterna, é a ira de ir para o inferno, né? E então, isso quer dizer que nós podemos, assim como os santos da Bíblia e outras pessoas, nós podemos sim sofrer durante a grande tribulação. Então, o importante é termos a alma salva, né? A salvação da alma. Essa é a que mais importa. E um outro argumento é porque se nós não fôssemos estar aqui, por que nós teríamos que aprender sobre isso? Né? Por que Jesus mandaria a gente estar atento até o fim? Por que a gente tem que estudar essas coisas, estudar o anticristo, estudar cavaleiro, estudar trombeta, se a gente não vai estar aqui nesse período? Tá? Então, esses são alguns dos argumentos usados pelos pós-tribulacionistas, ok? No próximo estudo, nós vamos entender o que falam os pré-tribulacionistas, porque eles acreditam que haverá um arrebatamento secreto e porque eles acreditam que nós não estaremos aqui na grande tribulação, tá? Vocês vão perceber, depois que a gente estudar esses dois pontos de vista, os três, né, que tem o meso também,
que todos eles têm argumentos fortes e todos eles corroboram bem a sua teoria. E aí eu volto a repetir. Quem é o certo? Vocês vão decidir que lado ficar. O importante, gente, é estarmos preparados. Repito isso novamente. Para subir e para ficar. Se Jesus nos levar antes, ótimo. Estamos preparados e vamos subir com Cristo. Se Jesus não voltar antes dos 7 anos e nós tivermos que ficar aqui, ótimo também. Vamos enfrentar tudo o que tivermos que enfrentar, porque já estaremos preparados para isso, ok? Então, até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Um abraço.